Qual lenda brasileira te assombra mais à noite? Descubra os medos que você nem imaginava que existiam no Brasil. O Brasil é um país de proporções continentais, né? E para cada canto tem uma lenda, né? Mas esquece o Saci Pererê e as histórias infantis. Nossa cultura é um poço profundo de terror que se esconde na mata, no banheiro da escola, até mesmo dentro de um boneco. E hoje a gente vai mergulhar nas 10 lendas urbanas mais assustadoras do Brasil. A gente vai desvendar a origem desses monstros que aterrorizaram gerações, separando o folclore do pânico real. Então aqui quem fala é Fábio Andrade, seja muito bem-vindo ao Proibido para Vivos. Não se esquece, curte o vídeo, se inscreve no canal e a partir de agora prepare-se para viver os medos de infância e para descobrir por que essas histórias são mais do que apenas contos, elas são um retrato dos nossos medos mais profundos. Fica comigo porque a escuridão do Brasil é vasta e a partir de agora você vai entrar em um local proibido para vivos. Nossa lista do pânico escolar que parou cidades, até monstros que escondem na Amazônia, né, nos rios e nos cantos mais esquecidos do sertão. Então pega a tua coberta, acende a luz aí e vamos começar essa contagem regressiva para o nosso top 10. Na 10ª posição nós temos o boneco fofão macabro. Parece inocente, mas nos anos 80 o boneco fofão se tornou um ícone do pânico infantil. Essa lenda urbana dizia que escondido dentro do corpo de pano tinha um objeto pontiagudo, tinha um punhal, né? Mas, cara, como assim? A teoria mais assustadora afirmava que ele vinha amaldiçoado, né? Com objeto servindo de esqueleto para um demônio que usava o boneco para falar com as crianças à noite, ou matar as crianças, ou fazer elas matarem, né? Então, eu lembro da minha infância, eu era muito assombrado com esse boneco dos infernos aí. E você passou? Você teve esse susto com o fofão aí? A galera mais antiga vai lembrar dele. A Gangue do Palhaço na 9ª posição, Brasil nos anos 90. Antes que o It, né, se popularizasse aterrorizando a América, o Brasil já vivia o seu próprio pesadelo palhaço. Né? A lenda da Gangue do Palhaço ganhou força lá nos anos 90, especialmente em São Paulo, e falava de um palhaço e uma mulher que sequestravam crianças em uma Kombi branca. Né? E a parte mais macabra, o boato era que as vítimas eram encontradas mutiladas, sem órgão, e o terror se misturava aí ao medo da violência urbana e do tráfico de órgãos. Na 8ª posição nós temos o pé de garrafa. Direto das florestas e regiões rurais, o pé de garrafa é uma criatura que evoca o medo da deformidade e do isolamento. Né? Esse conto, essa aberração é descrito como um ser monstruoso com um pé redondo como um fundo de garrafa. Né, um único olho e um chifre. Ele aterroriza lenhadores e caçadores. Então, os gritos pavorosos desse monstro na mata são a certeza de que você está sendo caçado por algo que não pertence a esse mundo. Na 7ª posição temos a Loira do Banheiro, né, o clássico que paralisou toda uma geração de estudantes. Nessa lenda aí da Loira do Banheiro nasceu em banheiros de escola, onde o espírito de uma jovem que morreu tragicamente. Algumas versões dizem incêndio, outras dizem que foi acidente, enfim. Essa visagem aí assombra o local. O ritual era simples: dar a descarga, falar o nome dela 3 vezes no espelho e pedir para ela aparecer. Então, quem fazia isso poderia ter que puxar, podia ser puxado para o espelho, ou pior, nunca mais essa assombração te deixaria em paz. Na 6ª posição a gente tem o Homem do Saco, né? A personificação aí do medo parental, né? Esse Homem do Saco é uma lenda que se recusa a morrer, né? Porque ela é um aviso aí sombrio: seja desobediente e o Homem do Saco vai te levar embora, né? Você deve ter ouvido do teu pai, né? A lenda é assustadora não pelo sobrenatural, mas pela realidade que ela mascara. Né? Em várias épocas, a lenda foi usada para encobrir crimes reais de sequestro ou para evitar que crianças fossem para lugares perigosos. Né? Então, a figura dessa lenda é aterrorizante. É um andarilho sujo que leva em seu saco crianças que nunca mais serão vistas. Então, essa foi uma lenda que rolou muito aqui na minha região. A gente tinha muito medo quando a gente era garoto. Essa aí eu também lembro. Na 5ª posição, o Corpo Seco. O Corpo Seco é uma lenda da maldade que o céu e o inferno rejeitaram. Né? Conta a história de um homem tão perverso em vida que após a morte nem a terra quis aceitá-lo, que o seu corpo foi expulso do túmulo
secou e ele foi condenado a vagar eternamente, desidratado e esquelético, né? Então ele ataca, a lenda diz que essa aberração ataca pessoas que fazem maldade com seus pais ou que desrespeitam a vida, transformando essas pessoas aí nas suas próximas vítimas. Na quarta posição a gente tem a Matinta Pereira, né? Diretamente da Amazônia e do norte do país, a minha área preferida, né? O norte. A Matinta Pereira é o pesadelo de quem vive na beira da mata, né? Em algumas versões ela é uma velha que se transforma num pássaro agoureiro que solta um assobio penetrante e aterrorizante à noite. Ela só para se você convidar para tomar ela um café na manhã seguinte, mas o verdadeiro terror é que se você falhar em dar o que ela quer, essa desgraça cai aí na tua casa. É impressionante, eu brinquei aqui falando que o norte é meu lugar preferido, porque eu sou do norte, né? Eu sou aqui de Belém do Pará. Eu já tive, quando garoto, umas situações bem estranhas envolvendo Matinta Pereira em Mosqueiro, uma ilha que tem aqui perto, aqui dentro do Pará, né? Então a gente de madrugada tinha uma casa num local onde tinha várias árvores e tudo, a gente ouvia assovios, pessoas batendo na porta, a gente ia com meu avô para mata e a gente via alguns assovios também. Era uma parada bem estranha, né? Eu nunca cheguei a ver explicitamente a Matinta Pereira, mas eu já vi coisas bem suspeitas. Esses assovios dentro da mata, pessoas no outro dia pedindo tabaco e coisas desse tipo. Então a gente passou por umas situações bem estranhas aí. Um dia eu quero trazê-las aqui no canal, mas só falando que a Curupira é uma parada que a gente já viu, que normalmente se você mora numa ilha, em local onde tem muita mata, ou você passou parte da sua infância, enfim, normalmente pessoa que tem essa parada aí, essas circunstâncias, com certeza já viram alguma coisa envolvendo aí a Matinta Pereira. Chegamos no top 3, né? Em terceiro lugar, nós temos o Curupira, né? O protetor das florestas. Claro, né? Ele é o protetor, mas ele é o demônio da mata, né? O Curupira ele é temido por sua crueldade com quem destrói a natureza. Então os pés virados para trás são a marca dele. Ele atrai o caçador para o interior da floresta, imitando sons familiares. Aí o caçador, seguindo pegadas erradas, se perde para sempre, morre de fome ou exaustão, ainda é assombrado ou morto pela criatura. Em segundo lugar, nós temos o boto cor-de-rosa. Você conhece o lado romântico, né? Mas a lenda do boto cor-de-rosa tem um fundo macabro, especialmente nas comunidades ribeirinhas, né? O boto ele se transforma em um homem jovem e charmoso, carinhoso, né? De branco, terno branco, chapéu, seduz moças inocentes e engravida elas. Mas o verdadeiro terror da lenda é o seu uso, né? A grande parada é que essa lenda era usada para encobrir casos de abuso e de incesto nas comunidades isoladas ou comunidades ribeirinhas. Então os abusadores faziam isso para dizer, foi uma lenda, a culpa é dessa criatura mágica e não minha. Esse é o grande terror dessa lenda aí. Em primeiro lugar, nós temos o Chupa-Cabras. É uma entidade que eu vou fazer um vídeo só sobre ele no futuro próximo, mas nenhuma lenda causou tanto pânico e cobertura da mídia nos anos 90 quanto o Chupa-Cabras. Ele ultrapassou o folclore e se tornou num medo nacional. Relato de animais mortos em fazendas, sem sangue, com estranhas perfurações no pescoço, fizeram o país parar. Eu lembro que eu assistia muita reportagem com medo, né, da relação ao chupacabra. Então a descrição da criatura, muitas vezes bizarra, extraterrestre, olhos grandes, garras, levou a investigações policiais até mobilização de ufólogos, né? Então o chupacabras é o topo do nosso terror, porque ele nos forçou a olhar para o céu e para a escuridão da própria terra e perguntar o que mais pode acontecer nesse mundo doido. As lendas urbanas do Brasil, elas são um tesouro de terror psicológico, né? Elas são mais do que apenas contos de fadas, são uma forma como a gente lida com a violência, com o desconhecido da nossa floresta, com os monstros que a gente cria em nossa própria sociedade, né? Então, te pergunto, cara, qual dessas lendas aí te deu maior medo? Deixa teu comentário, que se você teve alguma experiência com alguma dessas lendas, comenta aqui, vamos trocar essa experiência, vamos trocar essa conversa. Quem sabe eu não faço um vídeo aí. Eu até te convido, se você passou por histórias assustadoras, histórias de terror, manda pra mim. Se você quer a tua história contada aqui no meu canal, manda ela, que eu gravo um vídeo contando o teu caso. Então, gente, muito obrigado por assistir até aqui. Te encontro na próxima. Um forte abraço e valeu!